Relembrando produtos notáveis. Na matemática, produto representa multiplicação. Multiplicação de elementos notáveis. A primeira regra que nós vamos relembrar é o quadrado da soma de dois termos. Então, aqui eu tenho uma soma elevada ao quadrado. O que diz a regra? Quadrado do primeiro termo, que é A, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, eu tenho uma soma ao quadrado, que me proporciona um trinômio, tá? Agora, eu vou aplicar essa regra envolvendo radicais. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Primeiro termo, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é raiz quadrada de 2, vezes o segundo termo, que é raiz quadrada de 3. Mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Agora, vamos continuar. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu posso simplificar. Índice com expoente, vai dar 2. Mais, o 2 é um fator, ele vai multiplicar uma raiz quadrada de 3. Então, vou repetir o 2. 2 vezes 1, 2. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 6. Mais, eu posso cortar o expoente com o índice, porque tem o mesmo valor. Então, a resposta ali vai dar 3. Vou unir o 2 com o 3, porque são números que não acompanham a raiz quadrada de 6. 2 mais 3, 5, mais 2, raiz quadrada de 6. Não posso somar o 5 com o 2. Eu repito, tá? Na letra B, eu tenho uma soma ao quadrado, quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo, 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Apliquei a regra. Agora, o 3, ele está ao quadrado, tá? E a raiz quadrada de 2 também está ao quadrado. Mas, agora olha aqui, ó. Fator 2 vai multiplicar fator 3 e vai multiplicar fator 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Radicando 2... vai multiplicar radicando 3. 2 vezes 3, 6. Mais 5 raiz quadrada de 3 ao quadrado. 5 fica ao quadrado e a raiz quadrada de 3 também fica ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu posso cortar. Vai dar 2. Simplifiquei índice com expoente. Mais 30 raiz quadrada de 6, eu repito. Mais 5 ao quadrado é 25. 25 vai multiplicar o número 3. Por quê? Porque eu estou simplificando o índice com expoente. 2 vezes 9, 18. Mais 30 raiz quadrada de 6, mais 25 vezes 3, 75. Agora, eu vou unir 18 com 75. 75 mais 18. 8 mais 5, 13. Vai 1. 1 mais 7 mais 1, 90. E 3 é a minha resposta, que vai dar 9 na soma, né? Então, 93 é a minha soma, mais 30 raiz quadrada de 6. Na letra B, eu também tenho uma subtração ao quadrado. Se é uma subtração, eu tenho o quadrado da diferença, tá? Aqui, ó.
Quadrado da diferença de dois termos. O que envolve o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos usar a regra. Raiz quadrada de 7 ao quadrado, menos 2 vezes a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 3, mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado. O menos só fica antes do 2 vezes. Atenção nesse detalhe. Raiz quadrada de 7 ao quadrado eu posso cortar, vai dar 7. Menos 2 vezes a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 3. Vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 7 vezes 3, 21. Aqui eu tenho um sinal negativo ao quadrado, ele fica positivo, tá? Sempre vai ficar positivo a resposta aqui do terceiro termo, hein? Do trinômio, né? Que aqui eu tenho 3 termos, 1, 2, 3. Trinômio quadrado perfeito. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar raiz quadrada de 9, que é 3. 7 mais 3, 10, menos 2 raiz quadrada de 21. Não posso subtrair o 10 do 2. A resposta finaliza dessa forma, tá? Vamos voltar aqui para um outro exemplo. 7 menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. 7 ao quadrado, 49. Menos 2 vezes 7, 14. Repete a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, ela está negativa, ela vai ficar positiva. 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 25, 5. 49 mais 5, 54, menos 14, raiz quadrada de 5. Tá? Agora vamos estudar uma outra expressão envolvendo diferença de quadrados, que é o quadrado da diferença. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. 5 ao quadrado vai dar 25, vezes, ó, corta a raiz. Menos 2 vezes 5, 10. 7 vezes 6, 42. Um número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. 6 ao quadrado vai dar 36. Raiz quadrada de 36 é 6. 25 vezes 7, 7 vezes 5, 35, vão 3. 2 vezes 7, 14. Com 3, 17. 175. Menos 10, raiz quadrada de 42, mais 6. 175 mais 6 vai dar 181, menos 10, raiz quadrada de 42. Se eu fatorar o 42, vamos ver o que se ajuda na fatoração. Por 2, 21. Por 3, 7. Por 7, 1. Não fica nenhum número ao quadrado, então não dá para extrair ninguém do radical. Então, deixa dentro da raiz o 42. Então, a resposta final, 181 menos 10, raiz quadrada de 42. Produto da soma pela diferença de dois termos, ó. Produto da soma pela diferença. Observe que eu tenho os mesmos termos, só que entre eles os sinais opostos. Então, eu posso multiplicar o primeiro termo vezes o primeiro termo e o segundo termo vezes o segundo termo. A vezes A ao quadrado.
Menos b vezes b vai ficar menos b ao quadrado. Então, quando você tem uma soma, um produto da soma pela diferença, é só multiplicar o primeiro termo pelo primeiro termo e o segundo termo pelo segundo termo. Vamos fazer um exemplo, ó. Aqui eu tenho raiz quadrada de 5 no primeiro termo e raiz quadrada de 3 no segundo termo. Observe que eu tenho uma soma e uma diferença, produto da soma pela diferença. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 vezes menos a raiz quadrada de 3, menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Vou cortar o índice com o expoente, vai dar 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Olha o segundo exemplo. Os mesmos termos, ó, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 2. O que tem de diferente? Os sinais opostos entre eles. Produto da soma pela diferença. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Mais vezes menos, menos. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Observe que eu vou cortar índice com expoente. Então, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2. 5 tira 2, 3. E o nosso último exemplo, ó, dá para usar a mesma regra, produto da soma pela diferença, porque eu tenho os mesmos algarismos. Só que aqui eu tenho que prestar atenção. 2 vezes 2, mais atenção ainda. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 5, 25. 4 vezes, cortei o índice com o expoente, 3, menos 25. 3 vezes 4, 12. 12 tira 25. Então, a minha resposta final vai ser menos 13, tá? Assim, nós lembramos, através desses exemplos, as 3 regras. Quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença.